Surge uma informação agora no GE, fechou o tempo hoje no treino do Flamengo. Gerson e Varela se agrediram durante o treino. Eu não tenho mais detalhes para dar até o momento. Segundo o que publica o GE, o Uruguai ficou bastante machucado. E o comando do futebol faz uma reunião nesse momento para apaziguar a situação. A gente sabe que no ambiente de futebol, às vezes até na reunião de pauta do seleção, às vezes até na reunião o tempo fecha, não com agressão física, mas eu já ouvi assim, algumas palavras duras nas reuniões de pauta. E a gente sabe que em vestiário acontece muito disso. Nem sempre se torna público. Agora a reportagem do Caê Mota trazendo essa informação de que o Gerson e Varela trocaram agressões e o comando do futebol faz uma reunião para apaziguar a situação. Olha o nível de tensão que esses caras chegaram. Olha o ambiente que se formou em torno de um time de futebol, cara. É duro, é o que está acontecendo agora. O Pedrinho tem razão. E muita gente que vê essa reportagem, muitos torcedores, começam a achar, agora sim, tá vendo? Agora eles estão querendo. Sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Cara, isso é muito além disso. Cara, tem uma suspeita de fratura. Isso é grave, cara. Isso é inaceitável, né? Tem que ver o contexto, O Gerson deu um soco na cara do... Não, soco na cara... Não, soco na cara não, mas assim, o contexto às vezes é uma entrada no treino que é mal interpretada. Como o preparador físico que agrediu o Pedro. É isso. O Pedro estava errado. Mas a partir do momento acabou a razão. Há uma agressão física... André, e são comportamentos... Ele perde a razão. Emocionais. Eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes eu tive comportamentos durante o jogo, não de agressão, mas que não me levavam a nada, taticamente nem tecnicamente, mas que eu queria mostrar para o torcedor que eu estava tendo raça. Então, eu saía de um local que eu estava, que era para eu estar, e ia lá dar um carrinho em vão para dizer, estou com raça. Então, assim, isso também, erradamente, era uma autoproteção. Porque, teoricamente, eu estava fazendo um movimento errado, querendo mostrar para o torcedor que eu estava com raça. Eu estava com raça, não precisava dar o carrinho. E de forma, entre linhas, eu estava expondo meus companheiros. Porque assim, o Pedrinho está dando carrinho, o cara não está dando carrinho. Então, covardemente, eu tinha uma ação que era para benefício próprio, sem influência nenhuma positiva para a minha equipe. Então, essa atitude de Gerson e Varela é uma tensão emocional. Eles estão ali se agredindo porque o nível de exigência é alto, e aí agora a grande massa que, infelizmente, gosta de estar numa zona mais confortável e não quer entender a realidade do que se tornou o mundo esportivo hoje, vai falar assim, tá vendo? Agora eles querem. Chegou um preparador físico que faz jogar pneu, que taca marretada e agora os caras estão querendo. Não é isso. Você sabe que tem até uma questão, eu particularmente tenho uma preocupação, inclusive, com o vocabulário. Em algumas transmissões, eu, assim, tenho uma preocupação muito grande, por exemplo, com o termo intensidade. Porque as pessoas, às vezes, confundem muito intensidade, falta de intensidade, com falta de vontade. E são coisas completamente diferentes. A intensidade ela pode estar atrelada à questão física, pode estar atrelada à questão organizacional do time. Às vezes, um time ele não consegue ser intenso porque ele não tem organização. O time corre errado, não consegue fazer os movimentos certos e você não consegue ter a intensidade suficiente, seja para fazer uma transição, seja para atacar ou fazer uma pressão. Moreno, se você pegar, às vezes... os jogos que aparenta a falta de intensidade, que para mim é falta de intensidade pela questão de organização, para a grande massa vai ser falta de vontade, porque isso está atrelado à cultura do nosso esporte. Se você, de repente, pegar o GPS, o Flamengo muitas vezes correu mais do que o seu adversário porque correu errado. E quando não está organizado, parece que não está correndo. Agora, sim, embora a gente não tenha os detalhes, daqui a pouco o Caio Mota, autor da reportagem, vai participar do programa e vai contar aquilo que ele conseguiu apurar, a gente vai ligando, fazendo uma linha cronológica, né? Então, assim, num intervalo muito curto de tempo, a gente tem duas agressões que se tornaram públicas, né? A do preparador físico, que foi demitido em cima do Pedro, agora a do Varela e do Gerson. O que a gente pode concluir, me parece óbvio, é que o ambiente está ruim. Isso é uma coisa óbvia, que o ambiente está ruim. As razões que levam a isso, o Caí pode esclarecê-las ou trazer mais luz sobre o tema. E eu acho que é mais um fator que faz a gente afirmar que o confronto com o Grêmio, que parecia líquido e certo com o Flamengo já avançando, o que aconteceu de lá para cá, muita coisa aconteceu. Foram 3 semanas de intervalo entre um jogo e outro. O cenário é completamente diferente. Do Grêmio, que estava eliminado depois da paulada que levou, me desculpe o vocabulário. Vou tomar o assunto Neymar, porque a gente vai fazer contato daqui a pouco com o nosso correspondente na França. E agora a gente traz a notícia mais quente do dia.
a agressão no treino do Flamengo, noticiada pelo Caê Mota, a briga entre Gerson e Varela. O Caê fez a reportagem que está publicada no GE e conta tudo aqui para o público do Seleção. Boa tarde, Caê. Bem-vindo, meu velho. Boa tarde, André, Pedro, Lino, Pedrinho. Difícil esse Flamengo, né? Como a gente costuma falar, sempre calmo como Bagdá. Estava indo para o barbeiro tentar cortar esse cabelo, não consigo parar um segundo. Mas foi bem isso aí. Chegou a notícia de que, mais uma vez, agressões, troca de socos dentro do ambiente profissional do Flamengo, dessa vez entre Gerson aplicando um soco no Varela após esquivar de uma tentativa de soco do uruguaio, tentando ser aqui o mais didático possível no acontecimento. Durante o treino dessa terça-feira, o último treino antes do jogo contra o Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil, Varela sofreu uma falta de Gerson, não gostou e começou a resmungar com o zagueiro Pablo. Gerson viu que o Uruguai estava reclamando, virou para o Pablo e falou: Pablo, o que ele está falando aí? O que esse cara está reclamando? O Varela ouviu, não gostou, começou a gritar com o Gerson retrucou: fica quieto que eu não estou falando com você. O Varela foi para cima do Gerson, tentou aplicar um soco, o Gerson esquivou e deu um soco que pegou em cheio no nariz do Varela, a suspeita de fratura no nariz do uruguaio. A partir desse episódio, a turma do Deixa Disso se separou, os dois foram retirados do treinamento, já estava bem na reta final, e o Felipe Luiz tomou a iniciativa de fazer uma reunião com os jogadores ainda no campo e falar que não dá mais para ficar assim, que esse ambiente está insustentável, que o comportamento dos jogadores não dá mais para ser assim e que eles precisam pensar, acima de tudo, no Flamengo. Acabei de apurar aqui que, na sequência, já após todo episódio no campo, o Jorge Sampaoli chamou as lideranças do elenco para uma reunião. Foram elas: Gabriel, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Everton Ribeiro e tem mais um aqui: Gabriel, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, enfim, tem mais um que eu não estou me recordando aqui. E o Sampaoli fez essa reunião com essas lideranças do elenco, com a presença também do Bruno Espindo, diretor executivo. Marcos Braz não estava no CT nessa terça-feira, ele não tem o hábito de ir diariamente ao CT, até por outros compromissos. Vale lembrar que o Marcos Braz é vereador do município do Rio de Janeiro, mas tentando resumir em ordem cronológica, foi isso que aconteceu. Fica a expectativa de novos desdobramentos. Nunca é demais lembrar que há 2 semanas o Flamengo viveu um outro episódio de agressão do preparador físico Pablo Fernandes, ex da comissão técnica do São Paulo, no Pedro. Na ocasião, o Pedro foi multado e tirado de uma partida, a partida de ida contra o Olímpia pela Libertadores, por ter se recusado a aquecer e depois também ter faltado o primeiro treino após esse episódio. Enfim, esse é um resumo desse caos do Flamengo, um caos constante, mas que nessas 2 últimas semanas está um pouco demais, né? Isso eu queria projetar contigo, Caê. O modus operandi do Flamengo, ele se abraçou esse modus operandi e, na minha visão, ele ficou meio refém disso. O Flamengo, quando o Marinho se recusa a viajar na Libertadores, o Flamengo afasta o Marinho por um jogo, multa o Marinho. Quando o Gabigol discute com o Marcos Braz no Maracanã, o Flamengo afasta o Gabigol por um jogo, multa o Gabigol. Muita gente se perguntou por que o Flamengo se autopuniu ao afastar o Pedro de um jogo, e não era um jogo qualquer, era Olímpia na Libertadores, jogo da ida. O Gabigol podia sentir, você podia querer usar um jogador dessa importância, e o Flamengo, pelo menos foi a resposta que me deram, é que não teria como deixar de punir o Pedro na mesma régua com a qual puniu o Gabigol e Marinho. Então, afasta Pedro por um jogo, multa. Agora, o Flamengo vai jogar amanhã a Copa do Brasil. O Wesley está suspenso, o Mateuzinho está machucado. Varela é a opção para a lateral direita. E o Gerson... Os dois. Os dois. Né? E o Mateuzinho já foi relacionado, mas não está 100%. Né? E o Gerson é um jogador titular. Será que os dois serão afastados? O Flamengo vai se autopunir mais uma vez, Caê? Então, fica essa dúvida, essa questão. Como você falou, é um modus operandi do Flamengo. Vale também pontuar que nos casos do Marinho e do Gabriel, ambos receberam essa suspensão quando estavam lesionados. Então, foi uma suspensão ali que eles já ficariam fora do jogo em que foram suspensos. No caso do Pedro, não. O Pedro estava à disposição. E aí fica essa expectativa, como você bem pontuou, o Wesley está suspenso, mas fazendo uma leitura até do próprio relato do treinamento, a partir do momento em que o Varela estava dialogando com o Pablo ali na linha de zaga, a gente não é uma apuração, mas é uma leitura até certo ponto óbvia, de que o Mateuzinho estava treinando entre os titulares. O Mateuzinho já está à disposição, sim,
Ele já foi relacionado nos últimos 3 para 4 jogos, já está à disposição. Então fica essa leitura que ainda carece de apuração, mas já que o Varela estava no time oposto ao do Gerson e o mesmo time do zagueiro Pablo, há uma leitura aí de uma tendência de que o Mateuzinho já estivesse sendo testado para esse jogo de amanhã. Então, até pegando já esse gancho, prospectando o jogo. Então, fica essa expectativa. O Flamengo, para seguir um comportamento padrão, a gente imagina que vá ter a multa e a suspensão. O Varela, como agredido, mas diante dos relatos, tentou agredir também. Então, fica nessa questão de que foi uma coisa dupla. O Varela que já tinha passado também por um ato de indisciplina que o Flamengo perdoou no jogo contra o Alcas pela Libertadores, em que o Varela se recusou a aquecer e depois, no decorrer da partida, ele se arrependeu, foi aquecer e, ao término do jogo, pediu desculpas à comissão técnica. Por isso, o Flamengo contemporizou, mas diante desse reincidente aí, foi difícil de imaginar que o Flamengo não vai tomar uma medida enérgica contra os dois. A gente vai seguir a apuração aqui. Estou olhando o tempo inteiro com o WhatsApp web aqui, porque as notícias continuam chegando. Até falei que faltou um ali, não foi. Foram apenas 4 lideranças mesmo: Gabriel, Felipe Luiz, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, que tiveram essa reunião com o Sampaoli. E assim como foi no caso do Pedro, as atualizações vão ser quase que em tempo real, às vésperas de uma decisão do Flamengo. O Flamengo é um dos clubes que não precisava fechar as portas para os treinamentos, né? Porque todo mundo sabe de tudo, né? Principalmente o nosso Caê. Isso que eu falo, todo mundo não. A gente tem uma equipe que é danada, viu, para apurar as poderia coisas. Ser o treino aberto, porque assim, o Caê é um estrategista e parabéns para ele por mais um furo de reportagem, né, cara? Assim, do Caê contando algo que ninguém sabia. E a questão da punição, ela é de clube para clube. Eu estava tentando lembrar aqui, a tua memória é melhor que a minha, se teve alguma... Eu lembro de alguns episódios dentro dos clubes que eu trabalhei, mas eu lembro de um que ficou muito marcado, que foi o Tevez com o Marquinhos, eu acho, no Corinthians. Sim. Não foi o Marquinhos, não. Foi um... Era um zagueiro alto, Era um zagueiro... Era o Marquinhos, não? Cara, não sei se era o Marquinhos. Era o Marquinhos. Era o Marquinhos? Era. Então tá. E aí eu não sei qual foi o tipo de atitude, porque isso depende da condição de cada gestão. Agora, isso não é agradável, isso não é legal, mas isso existe nos clubes, né? Essa troca, principalmente no fervor do treinamento, que para mim não era nem o caso de um lance assim que os dois disputaram, né? Foi bem depois. Mas é a tensão que o Flamengo vive hoje. Que isso vai se somando ao episódio do Pedro. Ô Caê, tendo novidade na sua apuração, por favor, volte aqui ao Seleção até o final do programa, meu velho. Grande abraço para você e até a próxima. Obrigado. E até fazendo aqui uma brincadeira, se o momento permite, Gabriel falou que o Flamengo não é BBB, mas o UFC está aparecendo, pelo menos, ultimamente. Né? Vamos ver, a gente está aqui de olho. Valeu, Caê. Grande abraço para você, cara. Até daqui a pouco. A gente vai a Sydney agora. Elevar o nível da discussão.